No vasto universo dos faroestes italianos da década de 60, surgiram inúmeros heróis silenciosos, pistoleiros misteriosos e histórias movidas por vingança e justiça pessoal. Entre essas produções está o filme La Taglia è tua, L'uomo l'amaso io, conhecido em português como Pecos Acerta as Contas. Lançado no final da década de 60, o longa tinha duração de aproximadamente 1h48 e fazia parte da grande onda de produções inspiradas no sucesso dos chamados faroestes italianos. Esse período foi profundamente influenciado pelo impacto de filmes dirigidos por Sergio Leone, que redefiniram o gênero e criaram um estilo visual e narrativo próprio. Dentro desse cenário competitivo, o diretor Maurizio Lucidi decidiu apostar em uma história centrada no personagem Pecos, um pistoleiro movido por vingança e justiça. O papel principal foi entregue ao ator Robert Woods, um intérprete que já havia participado de outros faroestes europeus e possuía o perfil ideal para o tipo de personagem que dominava esse gênero. A expectativa inicial dos produtores era criar um filme que combinasse ação intensa, personagens marcantes e uma atmosfera sombria, elementos que estavam em alta naquele momento. A trama prometia acompanhar a jornada de um caçador de recompensas, determinado a acertar contas com criminosos perigosos, atravessando cidades poeirentas e territórios dominados pela violência. Porém, logo nos primeiros estágios da produção, começaram a surgir dificuldades que transformariam o processo de filmagem em algo muito mais complicado do que os realizadores haviam imaginado. Um dos primeiros problemas apareceu ainda na fase de desenvolvimento do roteiro. O script passou por diversas mudanças antes mesmo das filmagens começarem. Produtores queriam mais ação e violência, enquanto o diretor tentava preservar um certo equilíbrio narrativo. Essas divergências criaram um clima de tensão criativa dentro da equipe. O resultado foi um roteiro que sofreu alterações constantes. Algumas cenas planejadas foram descartadas, enquanto outras precisaram ser improvisadas no próprio set de filmagem. Esse tipo de instabilidade acabou afetando a organização das gravações. Outro desafio veio do próprio contexto de produção dos faroestes italianos naquele período. Muitos desses filmes eram realizados com orçamentos bastante limitados. Isso significava cronogramas apertados, poucos dias de filmagem e equipes reduzidas. Durante as gravações de Pecos Acerta as Contas, várias sequências precisaram ser filmadas com rapidez extrema. Em alguns casos, cenas complexas de tiroteios foram registradas com poucos ensaios, o que aumentava o risco de erros técnicos. Além disso, surgiram relatos de dificuldades logísticas durante as filmagens em locações naturais. O clima irregular e as condições do terreno dificultavam o posicionamento de câmeras e equipamentos. Algumas cenas planejadas tiveram de ser modificadas no último momento. Também houve comentários sobre pequenas tensões entre membros da equipe técnica. Como o cronograma era muito apertado, qualquer atraso gerava discussões sobre prioridades de filmagem. Em certos momentos, decisões criativas precisaram ser tomadas rapidamente, sem o tempo necessário para uma avaliação cuidadosa. O próprio protagonista, interpretado por Robert Woods, enfrentou um desafio adicional. O personagem Pecos exigia presença física constante em cenas de ação. Muitas delas incluíam duelos armados, perseguições e confrontos intensos. Com o tempo limitado para ensaios, algumas sequências precisaram ser gravadas repetidas vezes. Essas circunstâncias começaram a criar um ambiente de produção cada vez mais pressionado. E conforme as filmagens avançavam, novos problemas ainda mais complexos começariam a surgir nos bastidores da produção. Mas esses acontecimentos fazem parte da continuação dessa história. À medida que as filmagens de La Taglia è tua, L'uomo l'amaso io avançavam, os desafios de produção começaram a se tornar ainda mais evidentes. Aquilo que inicialmente parecia apenas um conjunto de dificuldades comuns aos faroestes italianos acabou revelando problemas mais profundos na organização do projeto. Um dos pontos mais delicados envolveu novamente o roteiro. Como várias cenas haviam sido alteradas ao longo da produção, a narrativa começou a apresentar pequenas inconsistências. Certas motivações dos personagens ficaram menos claras, e algumas transições entre acontecimentos pareciam apressadas. Isso ocorreu porque parte da história precisou ser reorganizada durante as próprias filmagens, uma prática que raramente produz resultados totalmente equilibrados. O diretor Maurizio Lucidi tentou manter a coerência da narrativa,
mas as limitações de tempo e orçamento dificultavam ajustes mais cuidadosos. Em muitos momentos, a prioridade da equipe era simplesmente concluir as cenas dentro do prazo estabelecido pelos produtores. Outro fator que influenciou o resultado final foi a forma como certas sequências de ação foram executadas. O protagonista, interpretado por Robert Woods, precisava participar de diversos confrontos armados, perseguições e duelos. Porém, como os ensaios eram limitados, alguns movimentos de cena acabaram parecendo um pouco rígidos ou repetitivos. Também surgiram pequenos erros de continuidade. Em determinados momentos do filme, objetos mudam de posição entre cortes ou personagens, aparecem em lugares ligeiramente diferentes entre uma tomada e outra. Esses detalhes costumam acontecer quando a produção precisa trabalhar rapidamente, sem tempo suficiente para revisar cada cena com atenção. Outro aspecto que gerou comentários entre críticos foi o ritmo da narrativa. Algumas partes do filme avançam de maneira bastante acelerada, enquanto outras parecem se prolongar além do necessário. Essa irregularidade é frequentemente associada às mudanças feitas durante a montagem final, quando os editores precisaram reorganizar o material disponível para que a história funcionasse de forma minimamente fluida. Mesmo assim, o filme manteve muitos elementos característicos do faroeste italiano. As paisagens áridas, os confrontos tensos e o clima de vingança continuam presentes ao longo da história. Esses elementos ajudaram a preservar parte do charme que os fãs do gênero apreciam. Quando finalmente chegou aos cinemas, Pecos Acerta as Contas foi recebido de forma moderada. Alguns espectadores apreciaram o estilo clássico do faroeste europeu e a presença marcante do protagonista. Outros, no entanto, perceberam as falhas narrativas e as limitações técnicas que surgiram durante a produção. Com o passar dos anos, o filme acabou se tornando mais um exemplo curioso daquela fase extremamente produtiva do faroeste italiano, um período em que muitos projetos eram realizados rapidamente, com grande criatividade, mas também enfrentando inúmeros desafios nos bastidores. E agora fica uma pergunta para quem acompanha essas histórias de cinema. Na sua opinião, como essas dificuldades de produção e mudanças de última hora podem influenciar o resultado final de um filme como este?